Bom, pessoal, a gente vai começar a etapa de calibração e validação com o SWAT Cup. Tem a versão 2019 e tem essa outra versão 2012 aqui, né? Eu uso essa daqui, a versão anterior a essa que está recém disponível no site, só que essa versão 5.2.1, ela não tem alguns erros que comumente a outra começa a ter um problema dentro do arquivo. Quando você gera esse arquivo novo projeto SWAT Cup, você tem que copiar um arquivo lá no disco C da pasta do SWAT Cup e colocar lá dentro dele. Então eu vou em novo, new, né, novo projeto, vou criar um novo projeto e aqui eu seleciono a pasta. Quando aquela etapa anterior que eu ensinei a vocês, que vocês exportam, né, os dados do SWAT, do ArcSWAT lá já com a vazão simulada. Então eu vou na minha pasta de trabalho, eu vou pegar aqui, ó, os dados que eu simulei a partir dos dados do Xavier, tá? Das estações pluviométricas que eu extraí ponta pixel do Xavier. Aí eu vou procurar essa pasta cenários. Aí, ó, Xavier V1. Só cada versão que você exportar lá, vocês lembrem-se de uma coisa. Ele vai gerar isso aqui. Exporte várias versões, porque em cada simulação, até deu uma estabilizada que o SWAT ele tem um problema dele ter uma variabilidade desses valores. Aí a versão é a do SWAT 2012, o Windows aqui é o formato 64 bits, né, para a arquitetura do processador. Vamos utilizar o algoritmo do Surf2 e vamos colocar o nome do projeto aqui. Eu vou colocar como, né, é Xavier V1, o primeiro teste. Aí, qual pasta que salvar? Você deixa nesse formato, então sempre a pasta vai ter esse nome Xavier V1 com esse outro restante aqui de nome, tá? Lá dentro. Eu vou procurar salvar na mesma pasta que tá esse projeto aqui. Eu deixo sempre tudo junto para questão de organização. Vocês podem colocar. Ó, o cenário está aqui, V1, aí eu vou deixar aqui. Beleza. Finalizo. Ele está criando o meu projeto no SWAT, tá? Aí, beleza. Criado o projeto, o que nós temos? Temos várias abas aqui, tipo a home, a aba inicial, onde você vai utilizar só esse botão aqui, Calibration, que é o F5, geralmente eu já utilizo o F5. O paralelo processo, que se ele fosse, você tivesse comprado, você pode utilizar para 2.000 simulações, que é o máximo que ele simula. Você colocar os 12 núcleos do processador. Aí tem utilidade de programas para você importar o arquivo e tudo mais. É questão do layout, você pode mudar o design dele. Bom, vamos lá para Guia Home. Aí nós vamos aqui, tá vendo? Nós temos explorador do projeto. Nós vamos aqui na primeira aba, nós temos o que? Deixa eu abrir aqui minha cola para poder falar o que é para cada um para vocês, aqui para relembrar. É muita coisa do SWAT. Quando você clica duas vezes, você vai abrir. A primeira guia, nós temos aqui, ó, essa par info, né? Calibração esses dados de calibração de entrada aí, você contém o que? Os parâmetros de entrada a serem otimizados, tá? Então, após a interação completa, a gente tem que revisar, né, os novos parâmetros sugeridos na calibração, né, no arquivo, na calibração de saída aí, né? Então, você procura esses novos parâmetros e para refazer uma alteração necessária, tá? Aí para depois fazer uma nova interação. Aí depois você finaliza, quer adicionar um parâmetro, você vai aqui, ó, adiciona tal parâmetro, vocês procurarem na literatura e tudo mais, né? Vocês verem que os artigos estão citando, qual que é o valor desse parâmetro, vocês colocam aqui, esse parâmetro vai de 1, não, esse aqui é o nome, né? Vai de 1 a 1000 aí. Então vocês colocam lá, e você tem que adicionar mais um aqui, ó. No caso, eu vou rodar em default aqui, tá? No modo padrão dele, com todos esses aqui, com todos esses parâmetros. E vocês podem encontrar aqui, ó, o número de parâmetros. Você sempre tem que alterar aqui. Você adicionou um parâmetro, altera aqui, salve, Ctrl S aqui, ou vai aqui. Mas eu sempre já fico no Ctrl S, é padrão de AutoCAD, ArcGIS e outros softwares aí. Aí vocês colocam, ó, já vou deixar aqui que nós vamos fazer 20 simulações do paralelo processo, que é mais rápido, que até no máximo vocês podem fazer. Aí essa aqui é outra guia que contém as simulações iniciais e final. Você tem uma simulação inicial e essa aqui é a final. Vamos de 1 a 20, tá? Depois a gente coloca 2.000 simulações. Então lembre-se de sempre alterar essas duas primeiras guias aqui, colocou todos. Lembrando que nós temos
uma guia aqui aonde que eu encontro esses valores. Eu sofri muito tempo procurando literatura e tudo mais. O próprio SWOT, ele tem os valores absolutos, tá? Desses parâmetros. Olha, nessa guia aqui, ó, valores absolutos SWOT de cada tipo, ó, de parâmetro. Então aqui vocês encontram e vão poder colocar. É padrão dele aí, mas é bom você buscar na literatura que os caras colocaram parâmetros iniciais e os finais eles deixam lá. Então aqui está todo esse aqui, ó, para vocês consultarem. VA disso aqui, PNDNO3. Ah, é de 0 a 100, né? Então, beleza. Adiciona ele lá e vai. Mas é interessante para conforme cada tipo, o comportamento da sua simulação, como que ele está se comportando para vocês poderem colocar esses parâmetros aqui, tá? No caso, eu testei. Nós temos, segundo esse artigo aqui, ó, modelo de hidrologia e qualidade da água na escala continental para a Europa, calibração e incerteza de um modelo SWOT para alta resolução em larga escala. Isso aqui é do Karen Abaspur, né? Um artigo do cara lá que tem aquelas palestras no YouTube, né? Que vocês podem pesquisar lá no site dele, no YouTube aqui no link dele. Aqui é a calibração manual dele aqui, né, no 2WI, né, você tem aqui a playlist dele ensinando tudo. Esse aqui é o Karen Baspur, você pesquisam, assistam, tem como assistir, rodar o vídeo aqui, ó, pegar esse vídeo aqui, ó, dos parâmetros que ele colocou, vocês alterem, ó, aqui a questão da qualidade, coloque legenda aqui para entender, né, ó, gerar legenda automaticamente, né, vocês colocam para traduzir, ó, legendas, gerar automaticamente, se vocês quiserem, ó, aí traduzir automaticamente, vocês colocam lá para português, e daí vocês vão estar vendo o que ele está fazendo e entendendo as explicações dele. Assistam todas essas palestras para vocês entenderem mais do software. Aqui é só um resumo do que vocês vão ter, como configurar para uma bacia e uma subbacia, calibração e validação. No caso, esse vídeo de calibração. Então, você tem esse artigo e ele explica aqui, ó, tem várias maneiras de você calibrar, né? Como está o seu comportamento aqui dos seus dados observados e simulados, tá? E quais parâmetros utilizar. Ele fala os parâmetros, mas não fala os valores. Os valores vocês vão encontrar naquela guia que eu falei aqui, ó, valores absolutos. Então, vocês vejam esses valores e incidam, tá? Então, aqui você tem. Então, eu gerei uma tabela aqui que falando disso aí, ó, quando a simulação está mais baixa, né? Você tem que utilizar o quê? A profundidade limite do aquífero necessário para o fluxo ocorrer, né? Então, você usa esse parâmetro. Qual outro? Esse aqui, GW Revap, vai de 0,02 a 0,2. Então, é o coeficiente de renovação de água subterrânea. É a franja capilar onde se localiza. Então, eu fiz essa tabela, vocês criem a sua também. Com isso aqui, ó, eu tirei o print lá, recortei, né? Como que é o comportamento dos dados observados e simulados, quais são os parâmetros, o que tem, aquele indica setinha para baixo, os parâmetros que tem que diminuir e os que tem que aumentar. Então, vocês vão colocar. Então, aqui tem um modelo que pode ocorrer, né? Quando simulou e como que é o comportamento dos seus dados. Aqui é outro modelo de comportamento dos seus dados, quando tem um fluxo de pico muito alto. Aí, quando tem um deslocamento para a direita dos dados, aí ou tanto faz para a esquerda, vocês só invertam a questão dos valores. Um pico de simulação muito baixo, os dados observados, simulado é bem mais baixo que o simulado. E contém uma quantidade de carga de nitrato muito alta também, tá aí, ó. Tá assim, o meu, a princípio, eu achava que era isso aqui. Eu testei todos aqui. Eu pensava que era carga de nitrato muito alta, né, e tudo mais, ó. Que não tá, né, não tem uns picos aí. Mas eu verifiquei que não. Aí tem esses picos de vazão muito alto, que eu sei, é o CN2, o SOL-WC e o ESCO, né? Que, ou seja, é o número inicial da curva do escoamento, né, para a condição de umidade 2, capacidade disponível no solo e fator de compensação da evaporação do solo. Então tem esses aí. Tem dois tipos de valores CN2, né? Coloquei que eu achei na literatura, né? Aí fala aqui para aumentar, baixar como tá assim. Então esses padrões aqui, você pode ver que já são os valores, ó,
pelo menos o CN2 aí, e pelo menos o CN2, só o WC não tem aqui, o CN2 está dentro dele. Eu deixei esses valores aqui por padrão e gerei para mim. Eu testei todos esses outros dos gráficos aqui, desses de acordo aqui com a literatura aqui do Abaspur, e não deu certo. E, tipo, pessoal, vocês rodam isso daqui, se não der certo em 20 simulações, se der um valor tudo muito baixo, muito esquisito, vocês deixam roda primeiro no default, no padrão SWAT aqui, para depois você gerar aqueles valores. Se der valores muito esquisitos, aí vocês, como é muito baixo de R quadrado, né, do R fator, P fator, né, então vocês peguem e vão alterando aí, dão uma olhada e alterem. É por teste mesmo. Aí na sorte eu consegui que nesse daqui eu verifiquei que deu certo para os valores padrões, tá? Então aí aqui você tem essa primeira guia aqui. Aí na segunda guia, a gente já te falei que vocês têm que mexer aqui, que isso aqui contém a quantidade de simulação, né? O inicial e o final. Depois o file seal aqui. Nada mais é, vocês não alterem essa guia aqui. Eu nunca alterei, nunca precisei alterar. Isso aqui já é padrão. Alguns, se vocês pesquisarem no YouTube, alguns alteram, outros não. Mas para mim, para calibrar e validar, deu certo sem mexer nessas informações aqui. Que isso é um arquivo SWAT. Ele mostra o quê? Por conveniência, você precisa de arquivo do quê? Que são os anos de simulação, o número do período de aquecimento, né, o NY-skip, para fornecer corretamente para o SWAT Cup, o ano inicial e o final da simulação, que não inclui o período de aquecimento, que ele está falando aqui, né? Ou seja, aqui já vai estar certo, ou seja, meu período de aquecimento vai de 1983 a 1987, começa em 1988, e é o que vocês vão pegar aqui, ó, que eu gerei esse gráfico aqui, isso aqui são os dados observados aqui, o exutório, ó. É esses dados aqui que eu vou utilizar, né, para inserir lá. Aí, beleza, tem essa guia, essa outra guia aqui de Absolute, valores absolutos SWAT, né, que contém todos os parâmetros a serem ajustados. Aqui você encontra as informações, aí vamos para a próxima guia de observados, né. Vocês têm que ativar, isso aqui, eles vão utilizar só recurso de dados observados. Você clica duas vezes, ele vai ativar, clicou aqui, ativou. O que você tem nessa guia aqui, observado? Aí, essa guia aí contém um arquivo de dados de observação, né? O put RCH file, né? São os dados observados, são os dados observados aí na primeira coluna, é o número sequencial a partir de 1, e onde indica o primeiro passo do tempo, né, o dia, o mês e o ano, ou seja, aqui está vendo aqui é o ID, aí float, por exemplo, mês 1 de 1990, qual é a vazão? Então ele indica isso. Então o número a partir desse primeiro passo, dia, mês e ano, da simulação. E não inclui o quê? O período de aquecimento. Lembrando, o período de aquecimento fica fora daqui. Se faltar algum primeiro passo aí do tempo de simulação, então a coluna começa a partir do número 2, né? E assim por diante. E assim vai dando esses valores habilitados para cada ponto de dados da terceira coluna. Ou seja, vocês vão selecionar aqui, vão gerar esse float aqui, né? Descrever esses dados aqui na tabela do Excel para colar aqui. Ou seja, você gera esse ID1, aí você faz a concatenação flow, aí underline out, tudo mais, 1990 os anos, gera para a quantidade de dados que você tem, e insere os dados ser observado. Lembrando, nunca deixa assim, ó, isso aqui dá erro, ó, no SWAT, sempre assim, pessoal. Não aqui que vocês vão alterar, vocês alteram no bloco de notas. Dessa forma aqui, vocês vão tirar, gera esse erro aqui, ó. O SWAT é muito estranho, mas o meu estava com esse erro aqui e fui descobrir que era por causa desse espaço a mais. Sempre no 10, 11, 12, vocês vão ver aqui, ó, mês 10, 11, 12, 10, 11, 12 gera esse espaço aqui. Então, antes de fazerem isso, ó, vocês pegam lá no bloco de notas, vamos colocar isso aqui ó, no bloco de notas, ó, copiar, colocar no bloco de notas, colocar no bloco de notas e fazer isso daqui, ó, dar esse espaço. Ah, infelizmente é muito dado, é 1000. Se for 1000 dados para calibração, infelizmente vai ter que fazer assim, mas o SWAT tem esses bugs aí, tá? Então, no meu tá dando, ou seja, aqui é 141, eu utilizei 254 dados.
Ó, vou pegar só essa quantidade aqui, que é para dar de exemplo, tá? E fica lá, ó, quando vocês forem copiar, ó. Copiou, ele vai gerar, substituindo, ó. Copiei errado aqui, então você. Ó, aqui, ó, tá vendo que eu copiei, colei aqui para vocês? Ou seja, ficou assim, né, ó. Mas pelo menos não tá aquela seta esticadona lá. Não façam, não deixem, porque vocês vão ter erro. Aqui é quantidade, tá? Então o que vocês têm aqui? Primeiro, o número 4 aqui, na verdade, ou seja, número de variáveis observadas, ou seja, qual é o número da variável observada? Você só quer uma variável observada que é vazão, 1. Qual que é o nome da bacia? Ou seja, se você tem lá, eu que nem eu mostrei no outro vídeo, quantas bacias vocês geraram, as subbacias vocês geraram? Eu gerei 2. Aí tem float 1 é o exutório, float 2 é a subbacia, né, numa área isolada dentro dessa área da minha bacia. Então, eu coloco ela, só vou gerar vazão para o exutório. A quantidade de dados aqui, é 141, beleza, e tal. Mas aqui, lembrando, é de 1 a 141. Essa quantidade de números aqui, ou seja, é o número de pontos de dados para essa variável, conforme segue abaixo ali, no exemplo. A primeira coluna em um número sequencial desde o início. Aí beleza. Aí esse aqui, ó, esse dado que está aqui, vocês nem utilizem. Pelo menos eu nunca utilizei. E aí falo aqui, da simulação, essa é a segunda coluna para o nome dessa variável, formato arbitrário. Né? A terceira coluna, forma variável também. Aí aqui vocês vão colocar de novo. Se vocês têm a float 2 aqui, exemplo, vocês vão pegar, vão fazer isso, né? Vamos colocar aqui quem que é a float 2 para subbacia, se vocês querem para subbacia, eu nunca testei, mas a exemplo que eles estão dizendo é isso aí, também é para isso. Aí vai ter float aqui por essa bacia e depois vocês podem fazer aqui, né? De acordo com, no caso, seria aqui, né? Do jeito que está falando aqui, float 2, aí tal, com os dados aqui. Mas no caso, vocês apaguem tudo esses dados aqui, ó. Vocês vão apagar e vão deixar só da primeira simulação lá, ó. Os 141 dados aqui que deu 124, exemplo, 124, beleza. Vocês vão colocar aqui essa quantidade de dados e só, né? Não precisa deixar, toma cuidado para não deixar muito espaço e ó, Ctrl S aqui, tá? Aí ele ficou verdinho, opa, beleza, tá tudo organizado, tá em funcionamento. Aí vocês vão para a guia de extração, aí nesse var file sh.txt. Este é o arquivo que contém o nome dos arquivos para variáveis que estão sendo extraídos do arquivo output, ou seja, é só a bacia 1, né? Se fosse a bacia 3, ó, deixava lá float 1, float 3, mas no caso aqui é só para a primeira bacia, que é o exutório da bacia. Você deixa assim, dá o Ctrl S. A segunda aqui, vocês colocam o SUP2 Strat RCH, o que fala? Este é o arquivo que define como as variáveis devem ser extraídas do arquivo output, tá? Do arquivo de saída. Aí, o que acontece? Você tem aqui a primeira guia. O que é esse número aí? Número de variáveis que vocês querem obter. Número de variáveis que vocês querem obter. É uma, né? Porque só é vazão. Aí o segundo, número da coluna da variável do arquivo de saída do SWAT, tanto quanto o número acima de saída. Ou seja, o que é isso aqui? Lá na guia, se vocês. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Lá naquela pasta lá, quando vocês abrem a guia, o arquivo de saída do SWAT, no texto out, né, tablet out, vocês abrem aqui, ó, esse banco de dados. Que guia é essa aqui? É o número da coluna. O que vocês querem extrair? Esse arquivo RCH aqui. Ou seja, ó, primeira coluna, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. A sexta coluna no float não é vazão? Vazão de saída? Vazão de entrada, vazão de saída. Então vocês querem extrair os dados dessa aqui, não é isso? Então vocês têm que colocar aqui no arquivo do SWAT Cup. Esse valor aqui é a coluna 7, a coluna 18. Cada coluna ali especifica alguma coisa. A 18 vai ser, ó, de NH para aqueles outros dados, né, de sedimento, vai ser de sedimento, de nutrientes, né, ou seja, de pesticidas que ele determina lá. Então, são esses dados aí. No caso, é vazão, então vazão só é a coluna 6, tá, pessoal? É a coluna 6, ó. Já dá o Ctrl S para salvar. O número aqui, ó. Aí depois disso é o número total de alcance da bacia do projeto. Qual o número total de alcance do projeto que vocês querem saber? Por exemplo, o valor, número total de
de recursos das subbacias no projeto. Quantas subbacias você tem? Pô, eu tenho 2 subbacias no meu. Eu criei 2. Beleza. Aí depois o número de. Depois vem aí, ó. O número de alcances de bacias ser obtido da primeira variável. Qual o número de bacias da primeira variável? Eu quero só obter da primeira bacia esse valor. Aí qual bacia, ó, qual o número de bacias de variáveis? Depois vem o número de alcances de bacias para a primeira variável, né? A primeira a serem obtidos, né? Então aqui tipo, vocês só querem obter a primeira variável da primeira bacia, né? Então vocês deixam configurado 1. Aí o número de subbacias que vocês querem para a segunda variável, e esse aqui o número também de bacias para a segunda variável. Esse aqui vocês só podem, ó, esse número de alcance de bacias para obter a segunda variável, né? Se houver a segunda variável, ele fala aqui, se houver a segunda variável, e esse outro aqui que está com o número 7, é o número de alcance para a segunda variável. No caso, seria a coluna 7, né, para a segunda variável. No caso, aqui não vão utilizar nenhum desses, então vocês podem apagar sem medo, porque eu só quero para a primeira bacia, só quero o número de alcance de subbacias ser obtidos para a primeira variável. Eu só quero para a primeira bacia e o número de alcance subbacias, tá? Mas, ó, lembrando que esse aqui, ó, o número, se vocês não colocarem, se vocês fizerem 2 bacias ou 10 subbacias, gente, se vocês colocarem aqui só o número 1, tendo 2 bacias, ele vai gerar um dado errado, vai ser outro problema. Aí, quando que começam os dados? O meu começa em 1000, ó, início da simulação, né? Sem um ano de aquecimento, e final da simulação para nossa calibração sem um ano final. Então não importa, você começou em mês de março de 88, não importa. Vocês vão colocar como float 1 mesmo, 88, e assim vai. Tá? É o ano inicial, 1988, e o ano final terminou na metade do ano de 2009, né, ou 2008, não importa. O meu vai até março de 2009. Eu jogo depois os valores lá, né? Que são esses mesmos valores que eu coloquei, essa mesma tabela, eu copio, né, ela novamente e coloco lá. Aí vocês vão lá pro. E lembrando aqui, ó, o passo do tempo aqui que ele fala, ó. O passo do tempo aqui, ó. Qual que é o tempo? Você quer diário, mensal, anual? A gente está mexendo. Mensal é a melhor forma de você calibrar, né? Ninguém vai calibrar para 200 anos, é difícil o pessoal ter, né? Mas em diário é horrível, porque vocês vão ter aquelas curvas aqui de dados aqui muito maior. Aí vão para a função objetivo, né? Nos dados observados. Aí aqui na função objetivo, esse aqui é o arquivo que contém todas as informações de todas das informações dos arquivos de RCH, TXT, né, observado, e HRU. Então, além de algumas outras informações extras para o cálculo da função objetivo. Ou seja, primeiro, para o cálculo da função objetivo, o número de variáveis observadas aqui. Praticamente, ó, você pode colocar, tem 4, né, números de variáveis observadas, mas eu vou conferir no meu aqui. Você pode até 4 variáveis, mas no caso a gente quer o quê? Só uma, né? Que é vazão. A gente está vendo vazão, então Ctrl S. Só esse daqui que você vai alterar, pessoal, e esse daqui, qual o nome da bacia e qual a quantidade de pontos de observação. Então lembre-se, o número de observados variáveis, de dados de variáveis observadas, o tipo da função objetivo é a 5, né, que a gente está utilizando um NS. Aí esse 0.5 aqui é o que? É o valor mínimo da função objetivo. É o valor mínimo da função objetivo para soluções comportamentais. Esse número 1 aqui é a função objetivo. Se a função objetivo for 11, então o NS deve ser modificado. Aí você tem que colocar a potência desse NS aqui também, nunca alterei para dar esse dado. Esse restante eu não vou falar cada coisa, não. Vamos só focar nesse float 1 e a quantidade aqui. Beleza, vocês alteraram esses valores, aí depois vocês vão no varname test, né? Que, de novo, varname test, file name test, né? Ele é o quê? É o arquivo que contém o nome de todas as variáveis que devem ser incluídas na função objetivo, né? São semelhantes ao nome das variáveis que a gente colocou lá. Então, ou seja, é só a variável 1 aqui, beleza? Então, eu alterei esses dados aqui,
coloquei todos esses dados, aí copiei, vou copiar esses dados de vazão aqui, gerar a tabela float dados de saída, inserir para poder gerar a calibração aqui. Vou dar um pause no vídeo, depois eu volto. Bom, pessoal, retornando aqui, para gerar essa tabela aqui, ó, essa tabela que vocês virão copiar e colocar lá para os dados de vazão, tá? Selecionar tudo, né, que vocês têm lá de, para mim, bastante dados, 254 dados que eu selecionei, 65% das amostras. Isso aí depende. Vocês têm que analisar aí, foi o que eu selecionei e verifiquei, onde que eu posso contemplar vários anos de seca e grande disponibilidade hídrica, tá? Então eu cheguei aqui, copiei e eu vou colar lá no meus dados aqui, observado, eu vou substituir aqui, ó. E olha, detalhe aqui, ó, o erro que eu falei para vocês. Então vocês vão lá no bloco de notas, Ctrl A, Ctrl V, vamos substituir, tirar todos esses espaços aqui, para vocês não terem problema. Sempre no número 10, 11, 12 que dá esse espaçamento aqui, porque tem um número a mais e ele gera esse espaço a mais aqui quando vocês copiam. Tem o vídeo. Ah, como que eu faço essa planilha aí? Tem um vídeo já que vocês podem pesquisar que tá com esse nome. Preparação dos dados observados, tá? De vazão no dataset no banco de dados SWOT Campo para calibração e validação, tá? Dos dados de saída. Então tem esse vídeo aqui, ó, desse cara aqui, que ele ensina como vocês que não tem a manha no Excel, ele ensina como vocês gerarem essa tabela aí, tá? Tinha procurado fazer mais esse outro vídeo e deixar mais extenso. Então, peguem esse artigo e esse vídeo aqui para vocês se basearem. Façam essa limpeza aqui. Não esquecendo de 2001 mesmo. Separar esses dados para cada ano. Geralmente dava certo, acho que dependendo da quantidade, quanto maior a quantidade de arquivos que tiver com esse errozinho aqui, tem uma probabilidade maior de dar erro na simulação. Então vocês peguem, removam isso daí para não terem erro. E é que nem aquele dado importante lá, o número total de bacias. Não se esqueça, se tem 2 bacias, coloquem. Se tiver, você coloca, você está com 2 bacias, gerou um modelo com 2 bacias e colocou só uma lá, ele vai naquela tabela lá dentro do banco de dados do Axel, né, do banco de dados do Axel lá, vai acontecer o quê? Que ele vai selecionar as 2, tá? Como só tem uma, ele vai selecionar os 2, ele vai identificar que aqueles 2 dados que tem da primeira vazão e da segunda vazão lá, são tudo para a primeira, para a única bacia que você indicou lá. E isso vai gerar erro também, porque como que os dados da subbacia sempre é menor que da bacia do exutório, vocês vão ter um zigue-zague na quantidade desses dados, tá? Dados maiores, dados menores, nunca vai bater. Aí vocês não sabem que erro é esse, vocês estão colocando a quantidade de bacias erradas lá. Aí, substituir aqui, beleza, Ctrl S, quantos? Ponto, 254. E aqui, 254. Uma bacia só. Aqui, ó, número total de bacias do projeto são 2. Lembre-se, o ano inicial e o ano final. Começou em 1978 e termina em 2009. Dados observados, aqui, ó, 254. Total aqui, 254. E aqui, os pontos. Substitui esses pontos aqui, ó. Não coloca. Você vai selecionar todos e dá o Ctrl V, ó. Ctrl S, pronto. Beleza, agora vamos parar o processo, vamos colocar para simular 20 vezes nesses dados iniciais aí.
F5, executo todos, S para sim, para continuar, ok. Ok de novo, vamos lá, processar rápido. Ó, esse paralelo processo, em cada computador vai ter uma quantidade de núcleos, tá? Você tem que verificar isso. O meu tem 12, vai ter computador que vai ter 6, 4. Então isso depende para ele poder simular rápido aí. Geralmente um computador i7 aí, pessoal que já está com um i7 de oitava geração, série U, né? Já vocês vão poder processar isso aí não tão muito devagar, tá? Vai ser até rápido. O meu aqui em torno, esses dados aí em torno de 2 horas, 36 anos de dados, 254 pontos, ele simula. De vocês podem levar até mais, mas ó, ele vai estar usando um só. Aqui está usando todos os 12 núcleos. Mas no caso, vocês vão estar usando um núcleo. Ou seja, se vocês querem fazer várias simulações aí, vários testes, vocês podem abrir vários SWAT cups aí, e que ele vai usar muito pouco o processador. Então vocês podem deixar e ir trabalhando, mexendo em outras coisas aí. Aí eu clico OK, finalizar a simulação. Ó, isso aqui não é um erro, isso tudo que apareceu aqui. Isso aqui, toda vez que aparecer essa mensagem, observe bem, está correto. Ou seja, aparece o número final da bacia, ou dos dados observados da bacia, beleza. Quando aparecer essa mensagem, está tudo certo. Ok, salvei a interação, nome de interação 1, beleza. E ó, quando aparecer isso, essa mensagem aí sim tá com erro, tá uma mensagem totalmente maior. Se não aparecer aquela quantidade diferente, aquilo lá, isso aqui já é um erro, então você já pode procurar que vocês colocaram algum espaço aqui, tá faltando espaço aqui, algum número aí, essa questão. Outro detalhe muito importante também, né? Vocês vão estar. Ó, e ainda que saiu com um espaçozinho hein, esses daqui, hein? Vamos ver se rodou certo a interação. Com 20 interações, pessoal, ele já dá os valores estatísticos e esse 99 de PPSU, ou seja, é o gráfico de simulação. Ó, se você clicar aqui e ele não abrir, esse aqui nunca vai abrir mesmo. Esse aqui. Sempre dá esse erro, não sei porquê, mas ó, vocês têm aí a simulação. Vocês podem ver, quando tiver bastante esse verdinho aqui, vai ter uma boa interação dessa curva do 99 PPU aí. Vocês podem ver lá a teoria o que é. Não vou alongar não, senão não dá tempo o vídeo aqui de meia hora. Aí vocês podem ver o P fator, o R fator D1 é 1,5, esse aqui é 0,7, ou é próximo de 1. O R2, ó, o R quadrado, quer dizer, já deu 61, já deu muito, já deu esses valores iniciais deu muito bom, porque esse valor tem que estar perto de 1, esse aqui de 1,5 e esse aqui de 1, ou de 0,75. Então você pode ver que já está bom. Já, então, com 20 simulações, ou seja, os valores, os parâmetros iniciais que eu utilizei estão corretos. É isso daí. Agora, se quer simular com mais vezes, vocês vão ter que remover o paralelo processing. Ah, eu quero mais simulações. Ah, meu computador é fraco, vou colocar só 500 simulações aí e vou fazer o meu segundo teste. Vocês colocam. Mas eu geralmente, depois que eu rodei essas 20 vezes, eu coloco 2.000 vezes e continuo, tá? Ó, F5 e por aí vai, ó. Aí sim, aí vai rodar diferente. Um núcleo só, tá? No computador de vocês, você coloca no alto desempenho, no carregador, e aí deixa. Aí vai levar algumas horas, aí vai isso aí. Aí vai dar aquela outra mensagem lá que apareceu no final, quando terminar de rodar. E aí eu finalizo esse vídeo aqui para vocês de como preparar a calibração do SWAT Cup.